O Povo Vitória, a gente está aqui na Clínica do Rim. Recebemos denúncias de alguns pacientes que estão com medo da clínica fechar e eles não têm onde fazer o seu tratamento de hemodiálise, que é algo que é caso de vida ou morte para esses pacientes que têm problemas renais graves. Viemos aqui conversar com a direção do hospital para entender o real problema com o repasse e por que a Clínica do Rim de Vitória pode fechar. Quando chegamos à clínica, alguns parentes de pacientes nos abordaram para falar sobre o medo que tem da clínica fechar. A dona Lourdes acompanha sua filha, que faz tratamento de hemodiálise há 4 anos. A dona Genoveva está acompanhando seu esposo, que faz tratamento há mais de 4 anos. A paciente Gabriela nos concedeu uma entrevista contando sobre sua campanha Vidas Importam, que é também sua luta pela própria vida. Meu nome é Gabriela, eu sou paciente renal há 27 anos. Faço tratamento de hemodiálise desde 2011. Já passei por 2 transplantes também, mas no momento estou em hemodiálise. E desde 2018 a gente está com uma campanha chamada Vidas Importam, que é para mostrar o quão difícil está ficando o nosso tratamento na questão do repasse do SUS, né, do governo. Gabriela, quanto tempo você faz hemodiálise? Faz em torno de quase uns 9 anos. Você tem um problema genético? Você já nasceu com isso? Sim, eu já nasci com a doença renal crônica, os rins policísticos, minha doença de base. Então você depende hoje da hemodiálise diretamente para tratar? Sim, eu não tenho mais nenhum dos meus rins, já tirei todos, inclusive os transplantados. Hoje eu dependo totalmente da hemodiálise. E você tem divulgado nas redes sociais os problemas enfrentados aqui pela Clínica do Rim de Vitória? Isso. Os pacientes estão assustados com a possibilidade de fechamento da clínica? Sim. É impossível não se assustar, né? Quando eu cheguei e me deparei com aquela faixa lá na frente, eu já sabia de toda a situação, porém quando a gente vê mais perto, que está mais escancarado, é que a gente se assusta mesmo. E aí todos os pacientes, claro, estão assustados, esperando uma resposta do governo, né, para a gente continuar o tratamento. Como você avalia os transtornos para os pacientes se a Clínica do Rim de Vitória fechar? É como eu divulguei lá na postagem que eu fiz nas redes sociais recentemente, né? Vamos ter uma superlotação de hospitais e, infelizmente, de cemitérios. Porque se vários pacientes não têm para onde ir e a gente ficar sem esse tratamento, realmente é óbito na certa. É questão de vida ou morte? É questão de vida ou morte. Não é se a gente vai fazer o tratamento, não. A gente tem que fazer o tratamento, né? A gente vem para diálise em Natal, Carnaval, São João, Páscoa. Não tem feriado, não tem final de semana, tem que vir fazer o tratamento. É recorrente essa vinda aqui. Isso. A gente acaba tendo aqui uma segunda casa, uma segunda família, com essa convivência todos os dias, praticamente. Você disse a mim que vem 3 vezes na semana, isso, sem cessar? Sem cessar, nunca faltei. Não pode faltar? Não pode faltar. E você disse que se passar 2 ou 3 dias, fez na quinta-feira, chega na segunda e você não tiver feito, já começa a apresentar problema de saúde? Sim, já começa a me sentir mal. Aí tem que se internar? Isso. É para fazer logo a diálise, né? Aí eu venho logo e faço a diálise, se eu começar a passar mal. Mas o que é que acontece? Todo o líquido que eu tomo, água, café, o que for, não sai de mim, só sai na diálise. Então o que é que acontece? Vou inchando. E essa água pode ir para o pulmão, dar falta de ar. Então por isso que é necessária a diálise também. Ela filtra todas as toxinas que tem no meu sangue e aí tira todo esse mal-estar. É como uma filtragem externa? Isso. Que é necessária? Que é necessária. Você acha que as autoridades do município poderiam colaborar pressionando o governo do estado e o governo federal para encontrar uma solução para esse problema? Com certeza. Né? Eles têm uma autoridade, eu acredito, que maior que nós, pacientes, por mais que a gente fale, que a gente clame, parece que a gente nunca é ouvido. E aí, com certeza, as autoridades maiores, que têm a cara estampada aí em todo canto, podem sim nos ajudar. Tivemos uma reunião com a doutora Silvana Borborema agora no ambulatório do hospital e ela relatou a crise pela qual a Clínica do Rim da Vitória está passando devido à defasagem dos valores repassados pelo SUS. Ela explicou que todas as clínicas de hemodiálise estão passando pelo mesmo problema. Mas o que é hemodiálise? A hemodiálise é um sistema de filtragem do sangue. O paciente renal é um paciente que tem as funções dos rins paralisadas. As principais causas que levam ao paciente a ter problemas renais são hipertensão e diabetes. Quando o paciente tem os rins paralisados, ele precisa fazer esse tratamento chamado hemodiálise, que é para filtrar, porque o rim serve como um filtro do nosso sangue. Quando o rim paralisa, a gente precisa de um filtro artificial, que é a hemodiálise. Um rim filtra nosso sangue 24 horas. No caso do paciente renal, ele precisa vir 3 vezes por semana na clínica para fazer essa filtragem,
que é o tratamento da hemodiálise. A doutora explicou que já havia uma defasagem no repasse do SUS para cobrir as sessões de hemodiálise. E com a PL 2564/20 da enfermagem, onde houve um reajuste do piso da categoria, a situação se agravou ainda mais. De acordo com a doutora, o reajuste é justo para a categoria, mas o governo não aumentou o valor dos repasses para a clínica. Não é de interesse da direção fechar a clínica, mas se não houver um reajuste da tabela do SUS, ficará inviável manter esse serviço. A doutora explicou também que o custo de uma sessão de hemodiálise, de acordo com estudos do BCTV, fica em torno de R$ 326,41 e o governo federal paga apenas R$ 218, ou seja, dá uma diferença de custo no valor de R$ 107,94. De acordo com a doutora Silvana, com o valor que vai ser reajustado para técnicos e enfermeiros, a defasagem vai ficar em torno de 49% do valor que é repassado pelo SUS. A clínica atende por mês 373 pacientes, grande maioria moradores de Vitória e também das cidades circunvizinhas, e conta com um quadro de 76 funcionários, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e serviços gerais, e entre outros. Outro problema enfrentado pela clínica é a demora dos repasses por parte do governo do estado. De acordo com a doutora, os recursos vêm do governo federal e o estado fica responsável de repassar para as clínicas esse valor. De acordo com a doutora, a competência junho, que no caso é o mês de junho, o governo do estado recebeu da União dia 22 de julho e só foi repassado o valor para a clínica dia 15 de agosto, ou seja, um mês e pouco, quase 2 meses depois. Perguntamos também à doutora se há algum canal de diálogo com o governo do estado para solucionar o problema. Fomos informados que no dia 15 de agosto houve uma reunião com a Secretaria do Estado de Pernambuco e a Clínica do Rim foi representada pela doutora Suzana, uma das sócias daqui do hospital. Também estiveram presentes gestores de outras clínicas. Na ocasião foram apresentadas as pautas das clínicas de hemodiálise e as pautas foram agilidade no repasse dos valores às clínicas, contrapartida financeira para as clínicas, cobrar ao Ministério da Saúde o reajuste da tabela. Na reunião com a secretária de Saúde, houve uma promessa do governo de ajudar a agilizar os repasses e tentar dar uma contrapartida financeira, mas de acordo com a doutora, já houveram outras reuniões anteriores e não foi solucionado o problema. A doutora ressaltou que o problema dos repasses não é apenas a clínica de Vitória. Todas as clínicas do Brasil passam pela mesma dificuldade e que se a clínica fechar, os pacientes ficarão com risco de vida. A clínica tem como única fonte de recurso o SUS para continuar operando. E com a pandemia, todos os insumos ficaram mais caros e não houve reajuste no repasse. A doutora disse ainda que o governo precisa entender que há uma necessidade urgente do reajuste da tabela do SUS de hemodiálise. É uma questão de vida ou morte para os pacientes. Os pacientes renais não podem esperar uma semana para realizar a hemodiálise ou eles morrem, né? A doutora disse ainda que as autoridades do município, na condição de representantes do povo, os deputados de Vitória, o prefeito junto ao governador deveriam levantar essa bandeira e lutar por uma solução.